A seguir, IIGD Irajá. Eu me impressiono como as pessoas desprezam a presença soberana do Deus que criou este universo e que permite que seres humanos mortais, pobres, o ser humano sem Deus é pobre, miserável, pessoas doentes, perturbadas, chegam a Ele. Ele limpa, Ele lava, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, mas Ele não tem valor. As pessoas vivem egoisticamente para si mesmas, buscam a Deus para ter apoio, para terem proteção, para terem bênçãos, mas muitas abandonam a Jesus por qualquer coisa. Eu me impressiono. Discípulo é diferente. O discípulo é forte, embora seja fraco, como disse Paulo. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco é que eu sou forte. Ou seja, quando eu não tenho capacidade, condição de nenhuma, então Deus vem, me socorre e me usa. O maior problema, o maior obstáculo que Deus encontra no seu povo, irmãos, é o eu. O eu é terrível. Não concordo, não faço, não é assim, eu, enfim. Algumas pequenas diferenças e algumas gigantescas entre multidão e discípulos. Porque os discípulos podem estar até no meio da multidão, mas no mundo espiritual, eles são totalmente destacados, completamente diferentes. A multidão corria atrás de Jesus, então, em busca das bênçãos, da cura, da libertação, dos pães e dos peixes. Enchiam a barriguinha, tchauzinho Jesus, e vamos viver a vida até a próxima necessidade. Os discípulos não. Os discípulos estavam junto a Jesus, e quando Jesus ia multiplicar pães e peixes, você sabe quem recebia primeiro nas mãos? Os discípulos. Vamos dar uma chegadinha em Mateus, no capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Quem vai ler comigo, irmãos? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, Deus a quem? Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Então o discípulo recebe primeiro. E é exatamente o discípulo que tem para dar à multidão. Meu irmão, quem anda juntinho de Jesus nunca tem falta de nada. Discípulo não tem falta de nada. Eu fico impressionado como as pessoas erram o alvo. A pessoa chega necessitada, recebe o primeiro socorro, um pequeno socorro. Daqui a pouco desaparece e diz: irmão, você não está vendo? Pastor, eu estou trabalhando muito, Deus me abriu uma porta. O que o ser humano vai fazer sem o abençoador, igreja? Eu não vejo, é raríssimo alguém que chega e diz: pastora, recusei uma porta porque me impedi de servir a Jesus. Tive um caso agora. Uma irmã do evangelismo disse: pastor, eu tenho orado a Deus, eu queria que Deus me abrisse uma porta e eu pudesse ficar o meu dia de evangelismo sem trabalhar pelo menos à tarde. Então, eu faço evangelismo na sexta-feira. E eu pedi para Jesus: Senhor, me abre uma porta que na sexta-feira eu possa ficar à tarde, para não mudar o dia do evangelismo, porque foi o dia que eu dei para o Senhor. Pastora, eu consegui a porta de emprego, conversei e disse: gostaria que minha folga fosse na sexta. Está feito.
Pastora, recusei 3 empregos antes, porque eu não consegui essa bênção. E eu disse, eu não vou para uma porta que me tire da obra de Deus. A única coisa que eu ofereci para Jesus, eu não vou retirar. E eu fiquei impressionada. Onde já se viu um emprego da folga, né? A gente não vê, irmãos. Estou todo atrapalhado, estou enrolado, estou embaraçado. Não, ninguém diz isso. Você, não tenho tempo, está difícil. E alguns afrontam, meu irmão. Se você perguntar, irmã, estou cuidando da minha família. Estou trabalhando. Afrontam, meu. Gente, irmãos, vão despertar a igreja. O discípulo está juntinho de Jesus e ele tem direção. A multidão recebia os pães e os peixes, mas recebia das mãos dos discípulos. A pessoa que está juntinho de Jesus, irmãos, ela tem direção de Deus. É a primeira a contemplar a glória de Deus, a receber a bênção de Deus. Eu me impressiono também com pessoas que desprezam os segredos de Deus. A gente marca aquele dia em que vamos ministrar um estudo, um exemplo. Igreja, vou dar um exemplo. Igreja, tal dia nós vamos ministrar, nós vamos aprender os segredos do nome de Jesus. Ah, já conheço. Desse jeito, já conheço. Porque fala o nome, porque escuta o nome, porque lê o nome. Mas vem um momento na vida, um instante, um segundo, que se o nome não estiver vivo no coração e forte na boca, com entendimento, perece. Às vezes é um instante, menos de um minuto, que o nome de Jesus dá o livramento. Mas se sabe o nome que está falando. Eram 7 jovens, filhos de um sacerdote, que não eram sacerdotes. Imagina, meu pai é um prisioneiro. Meu pai fica lá no templo oferecendo sacrifício. Quero aproveitar minha vida. Eram 7 jovens, filhos de um sacerdote, que não eram sacerdotes. Eles estavam pela rua e viram Paulo expulsar um demônio. E Paulo expulsou um demônio, devia ser bravo e violento. E Paulo dominou o demônio com o nome de Jesus. Expulsou aquele demônio. O homem ficou livre. A multidão ficou espantada. E os 7 ficaram extasiados. E saíram saltitantes e conversando. Imagina, fossem os 7 cariocas. Cara, tu viu? Se fossem cariocas malandros, diriam, pô, cara, tu viu? E aí, eles não conheciam 1 milímetro diante do nariz deles, do mundo espiritual, porque o demônio que saiu daquele homem marcou bem a presença deles quando ele foi expulso e disse, riram da minha cara? O diabo não tem cara, né? Ele tem a cara da desgraça, ele tem a cara da maldade. E aí, o demônio pensou consigo mesmo ou conversou com seus amiguinhos e disse, vamos pegar esses caras. E lá vão eles. E aquele demônio entrou num sujeito. E lá foram os 7 em cima e o mais afoito gritou,
E os outros foram juntos. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Encheram a boca, porque viram Paulo pregando. Esconjuro-vos. Ou seja, sai desse homem. Sabe o que o diabo disse? Conheço Jesus. Conheço Jesus. E Paulo, eu sei quem é Paulo. Ou seja, Paulo pôde me expulsar. Sabe o que o demônio disse para eles? E vós, quem sois? Pá! O demônio dentro do homem avançou em cima deles e arrebentou com eles. Diz a Bíblia que eles fugiram nus e feridos, porque se meteram num terreno que não conheciam. Sabe que terreno é esse? Território espiritual. Você sabia que você vive cercado pelo mundo espiritual? Você sabia? Você sabia que perto de você tem sempre algum demônio? Não, pastora, cruz credo. Ah, não tem não? Então você não é discípulo. Porque se você é discípulo, o diabo quer te derrubar. Se você é discípulo, o diabo quer te derrubar. Sabe por que ele quer te derrubar? Porque ele te odeia. Porque você tem autoridade sobre ele. O poder não é dado às multidões, o poder é dado aos discípulos. Jesus não deu poder para as multidões. Abre Mateus capítulo 10, versículo 1. Você lê comigo? Queria ouvir toda a igreja e nós vamos ler juntos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes para... Glória a Deus. A quem Jesus dá poder? Multidão não, meu irmão. Jesus nunca deu poder à multidão. Por isso, de vez em quando, no meio da multidão, tem algum evangelho quebrado e arrebentado. Por quê? Por quê? Porque não conhece Jesus. Por quê? Porque vai sozinho numa guerra, meu irmão, que não conhece. Entra num território que desconhece e não sabe contra quem está lutando. Eu costumo dizer que o demônio que chega a manifestar, por mais que ele faça barulho, que cresça na pessoa, aquela palhaçada, ameaça, diante de Jesus é nada. Quando você vai com Jesus, mas vá sem Jesus, meu. Não se atreva. Multidão não tem poder nenhum, meu irmão. Quem faz parte da multidão não chega perto de Jesus, não tem poder nenhum, meu irmão. Está cheio de gente no blá 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 de versículo, blá 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 de versículo, com a vida toda arrebentada. Por quê? Porque só busca Jesus quando precisa. Porque só busca Jesus quando o cinto aperta, quando o bicho morde. Está cheio. Muito ocupado. Os mais espertos tentam arrumar uma desculpa diante do próprio Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho tempo. Claro que não dizem isso para Deus, dizem para a igreja. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus não perguntou se eles queriam segui-lo. Jesus simplesmente chamou. E diz a Bíblia que eles seguiram Jesus. Sabe por quê? Porque ele conhece o coração. Ele sabe quem ele chama. Ele sabe quem ele chama para juntinho dele. Ele sabe, meu irmão, quem quer comer os pães e os peixes e quem tem os peixes a dar. A multidão corria atrás de Jesus para comer. Os discípulos ouviam a Jesus para pescar. Todo discípulo é um grande pescador de almas. É um grande ganhador. Ele visa as coisas de Deus. Ele luta pelas coisas que agradam a Jesus. Ele alegra o coração do Pai. Ele aborrece as coisas que Deus aborrece. Assim como Jesus chamou o diabo de imundo,
E Jesus nunca se sujou. Um discípulo detesta o imundo e não quer que ele lhe toque. Discípulos estão juntinho de Jesus. Normalmente quem está juntinho de Jesus está sempre limpinho. Quanto mais perto de Deus a gente chega, a gente consegue enxergar os nossos erros e fica fácil corrigi-los. E não é no meio da multidão que ninguém consegue isso. Ou melhor, que alguém vai conseguir isso. A maior diferença, ou uma das grandes diferenças entre fazer parte da multidão de evangélicos, eu não estou falando do mundo, eu estou falando de evangélicos. Uma das maiores diferenças entre fazer parte de uma multidão de evangélicos e ser um discípulo juntinho de Jesus é que o discípulo procura conhecer os segredos de Deus. A multidão não tem tempo para isso, não se importa com isso e não valoriza isso. O discípulo tem o poder e a autoridade para acabar com o espírito da enfermidade. A multidão, mesmo evangélica, está sempre suplicando a alguém que ore para ser curada, que ajude a receber a bênção. As multidões estão sempre pedindo, os discípulos têm sempre a dar, estão sempre dando alguma coisa. Uma oração por alguém, uma intercessão pelo outro, uma palavra de fé para levantar o caído. Mas a multidão só busca, só pede, só clama, não tem nada a dar a ninguém. O apóstolo Paulo escreveu uma coisa interessante aos romanos, aos cristãos de Roma, e disse, eu vou parafrasear. Imagino Paulo contemplando aquela multidão, chamando os discípulos dele e dizendo, olha, quando a pessoa não entender nada e não der tanta atenção, com tudo isso, tenha compaixão dela. Carrega o que é manco na fé, ou seja uma muleta para ela. Deixa ela viver amparada em você. Aí ele vai dizer assim, nós que somos fortes, devemos suportar os fracos. É trabalhoso, meu irmão. O discípulo paga um preço, porque ele ainda tem que suportar as fraquezas dos fracos. E por que ele faz? Por amor a Jesus. Mas por que ele faz? Porque ele tem o maior tesouro, que o mundo não conhece nem o cheiro, não vislumbra. A multidão de evangélicos despreza. E ele tem o maior tesouro, que é exatamente o conhecimento dos segredos de Deus. Mas a quem Deus revela segredos, a quem Deus revela mistérios, que vão fazer uma pessoa vencer todas as adversidades, receber uma posição de autoridade espiritual sobre todos os demônios, sobre o inferno inteiro, e contemplar as grandezas de Deus. A quem? Salmo 25, verso 14. Quem vai ler comigo? O segredo do Senhor, e Ele lhes fará saber. Glória a Deus. Será que você está observando que esse concerto é com C e não com S? Qual é a diferença do concerto com C? O concerto com C se refere a uma orquestra filarmônica em que todos os instrumentos, sendo diferentes,
emitindo sons diferentes, tocados ao mesmo tempo por músicos habilidosos, vão emitir um mesmo som. Ou seja, Deus revela a palavra dele. Deus revela os seus segredos. A quem tem temor. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.